Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Nós estamos de volta com mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Estejamos juntos, estejamos unidos em mais esse estudo sobre a obra de Allan Kardec e dos Espíritos Superiores. Continuaremos a estudar hoje a segunda parte do livro. Começaremos pela questão de número 84 e vamos até a questão de número 92. Passaremos por dois itens dentro dessas questões. Ou melhor, né? Essas questões compõem dois itens dentro dessa segunda parte de O Livro dos Espíritos: mundo normal primitivo e forma e ubiquidade dos espíritos. Então, passaremos por esses dois itens em nosso estudo de hoje. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos, como de costume, realizar a nossa prece. Então, vamos nesse momento elevar o pensamento à imagem de nosso amado Mestre Jesus e vamos humildemente entregar a Ele os nossos corações e as nossas mentes, para que a Sua presença amiga seja motivo para que nós possamos estar abertos aos conhecimentos da obra de Allan Kardec, para que assim possamos renovar o nosso mundo interior, o nosso mundo espiritual e seguir os passos luminosos do amado Mestre, rumo à nossa perfeição e à nossa felicidade, tanto individual quanto coletiva. Muito obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Então, agora nós podemos iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos começando aqui na questão 84, mundo normal, mundo primitivo. A gente vai passar por essas questões, como já o dissemos, que vão da questão de número 84 até a questão 92. Vamos lembrar que nós já começamos a estudar o espírito, começamos a estudar o que ele é, em si, sem relação alguma, o espírito em sua essência. Vimos no estudo anterior as definições que nós temos do espírito, aquilo que a gente tem de boa informação para que a gente forme a ideia do que é o espírito. Muito bem, agora nós começamos a falar sobre mundo normal primitivo. Portanto, nós começamos agora a estudar as relações do espírito com a criação. Qual é o seu mundo natural? Começamos a ver também as capacidades que o espírito tem. Capacidades de locomoção, por exemplo, essa capacidade da ubiquidade que a gente vai tratar daqui a pouquinho, mais à frente no estudo. Então, olha só, a gente começa a ver essas relações do espírito com o seu mundo natural e com a criação em geral. Se antes víamos o espírito naquilo que ele é, agora a gente começa a perceber como ele está colocado na criação. E começamos por esse item, mundo normal primitivo. Daqui a pouquinho a gente chega no item ubiquidade dos espíritos, e aí, ou melhor, forma e ubiquidade dos espíritos, e aí a gente vê algumas outras características do espírito. Lembrando mais uma vez que nós gostamos bastante da ideia de nos aproximarmos dessa noção do espírito, de procurarmos saber o que nós somos. Porque quando Kardec às vezes coloca, como aqui na questão 84, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, fica parecendo que nós estamos falando de outros seres que não nós mesmos. Mas trazer essa consciência ao nosso estudo é muito importante, porque não estamos falando de seres à parte, estamos falando de nós, de quem nós somos, de nossa essência. E agora a gente vai ver que a gente começa a estudar como a nossa essência se relaciona, então, com a criação de Deus.
Bom, vimos então o que é o espírito, agora vamos ver o que é mundo normal primitivo. Vamos dar aquela passadinha pelas, pelas questões para que a gente possa formar uma ideia do conteúdo que a gente vai estudar hoje. Então, olha lá, da questão 84 até aqui a questão 87, onde a gente está marcando, nós temos um tema. Esse tema é o mundo espírita, o mundo corpóreo e as relações entre os dois. Olha aqui, como a gente já viu na questão 84, Kardec vai perguntar se o mundo dos espíritos é um mundo separado, é um mundo à parte. Depois ele vai perguntar sobre o mundo espírita e o mundo corpóreo, qual deles é o principal, qual veio primeiro. Olha aqui a questão 86. O mundo corporal poderia existir? Perdão, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual ou mundo espírita? Então, olha aqui, né? É, a gente nem precisa avançar para 87 porque já deu para perceber que a gente tem aqui realmente os dois mundos, o mundo corpóreo e o mundo espiritual, e a relação entre os dois sendo estudada. Na questão de número 88, a gente já muda o item, começa a estudar a forma e ubiquidade dos espíritos, e na questão 88 a gente tem justamente a questão da forma. A gente começa o estudo por essa noção. Os espíritos têm alguma forma? Né? Forma e ubiquidade. E lembremos, né, que essa palavra forma tem uma proximidade muito grande com a nossa noção de matéria, de corpos, né? Do mundo corpóreo. Então começa assim, começamos a ver a forma. Depois das questões 89 até 91, a gente estuda a locomoção dos espíritos. E vejamos que, a partir daqui, essas relações que o espírito trava com a criação, que o espírito tem com a criação, começam a ficar cada vez mais evidentes, porque Kardec quer explorar aquilo que nós temos no mundo corpóreo e aquilo que nós temos no mundo incorpóreo. Vamos dar uma olhadinha, ó. Os espíritos gastam tempo para percorrer o espaço? Então, locomoção. Como os espíritos percorrem o espaço? Eles gastam tempo? Na questão 90, Kardec coloca a questão da distância. Na questão 91, Kardec pergunta se a matéria é obstáculo a essa locomoção dos espíritos. Então, olha aqui, da questão 89 até a questão 91, é como o espírito realmente se move no espaço, levando em consideração os dois mundos, o mundo corpóreo e o mundo incorpóreo. Quando a gente chegar nesses itens, a gente vai perceber que a gente tem essa, essa dupla visão, né? Essa dupla vista, esse duplo estudo para a locomoção do espírito. E na questão 92, aliás, né, a dupla vista, a dupla noção, o espírito se movendo no plano espiritual, sim, mas tendo os referenciais do mundo material. Era isso que a gente queria dizer, né? Para a gente conhecer o mundo espiritual, Kardec coloca referenciais do mundo material, do mundo corpóreo. Distância, tempo, matéria, obstáculos, tudo isso para a gente conhecer um pouquinho melhor o mundo espiritual e ver como ele funciona. Então a gente tem essas duas visões juntas para que a gente possa conhecer ali o espírito vivendo no seu mundo original. E na questão 92 é estudado o dom finalmente da ubiquidade. As questões, portanto, que nós temos aqui nessa parte, no estudo de hoje, né, do Livro dos Espíritos, até a questão 92, vão trazer para a gente, ou vão abordar, melhor dizendo ainda, as condições básicas da existência do espírito no mundo espiritual. É isso que a gente está vendo. E lembrando, mais uma vez, para que a gente possa desenvolver esse estudo, o codificador coloca sempre como referenciais as coisas do mundo corpóreo. Como acontecem aqui na Terra, o que nós temos no mundo corpóreo,
o que a gente sabe do mundo corpóreo em comparação com o que acontece no mundo espiritual, para a gente ver, para a gente ter uma noção, né, do que acontece de fato no mundo espiritual. Então, esse é o movimento principal do estudo de hoje. É isso que a gente vai estudar, esse é o nosso conteúdo. Então, agora a gente pode retornar aqui à questão de número 84 e começar o nosso estudo um pouquinho mais pormenorizado sobre essas informações do Livro dos Espíritos. Então vamos lá. Mundo normal primitivo. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Olha a questão, né? Nós temos dois mundos diferentes, existem dois mundos diferentes, e tem um que a gente não vê, um mundo que a gente não percebe, que os nossos sentidos não são capazes de captar. A resposta é sim. Sim, os espíritos constituem um mundo à parte. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, das inteligências que estão fora dos corpos. E notemos mais uma vez que aqui as, as perguntas e respostas, ou melhor, essa resposta pelo menos, continua a considerar o espírito na sua individualidade e na sua essência. Por enquanto, não há relação ainda com outras coisas a não ser com um mundo que é um mundo à parte do mundo material. Um mundo que não está aqui conosco na matéria. É um mundo, inclusive, imperceptível para espíritos que estão encarnados. A princípio, não é? A princípio, nós temos dois mundos separados. No decorrer da obra, no decorrer do mundo, desse mundo novo que o Livro dos Espíritos nos apresenta, e eu disse mundo novo com uma intenção aqui, a gente vai ver que essa questão ela vai ser aprofundada e que a gente vai ver interrelações entre os dois mundos, entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Mas nesse momento específico do livro, é preciso didaticamente separar os dois mundos para que a gente entenda que são dois mundos com características muito diferentes uns dos outros, embora eles se relacionem. Nós sabemos que temos influências, como já comentamos no estudo anterior, ao abordarmos a estrutura dessa segunda parte do livro, nós sabemos que existem relações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, que eles não estão isolados, mas que eles são mundos diferentes, e é isso que o Livro dos Espíritos quer marcar a partir de agora. Eles não são o mesmo mundo, há uma separação entre espírito e matéria. Por isso Kardec começa com essa questão. Há um mundo à parte, são mundos separados, mas nós aprenderemos com o Livro dos Espíritos que eles não são isolados, não são mundos idênticos, são diferentes um do outro. No entanto, em estudos subsequentes, naqueles estudos que virão, nós veremos que eles são mundos que, apesar de diferentes, não estão isolados um do outro. Essa noção é muito importante para a gente. Então, essa questão 84, questão introdutória ao tema, deixa essa marcação muito forte para a gente, deixa essa marcação muito evidente, e a partir dela, a gente começa agora a tratar dessas relações entre esses dois mundos, para a gente ver que, na questão 85 já, quando Kardec pergunta qual dos dois mundos, o mundo espírita ou o mundo espiritual, né? Ou o mundo corpóreo, qual deles é o principal na ordem das coisas? Então, é como Kardec estivesse perguntando assim: qual veio primeiro, o espiritual ou o corpóreo? Então, há uma ideia também aqui de hierarquia entre os mundos. Qual é o mundo principal? A gente está vendo na pergunta, né? Qual é o mundo principal? Qual veio primeiro? Qual é o mais importante? Tem essa questão de hierarquia. Qual é o mundo primitivo, como a gente vê aqui no título?
Então, já aparece uma certa forma de relação entre os dois nessa questão de hierarquia. Qual é o principal? Bom, a resposta diz: é o mundo espírita. E nos dá uma característica dele, que já é uma característica muito diferente da característica dos mundos corpóreos. Ele pré-existe, ele existiu primeiro e ele sobrevive a tudo. Então, duas características na sequência da resposta sobre o mundo espírita ou mundo dos espíritos. Ele é pré-existente, é ele que veio primeiro, ele é o mais importante. E ele tem uma característica que os mundos materiais não têm. Ele sobrevive a tudo. Sobrevive a tudo. A gente viu no final da primeira parte do livro dos Espíritos, enquanto estudávamos essa primeira parte, que os mundos, os planetas, os sóis, as galáxias, em algum momento terão um fim. Eles se deterioram com o tempo, exatamente igual acontece com tudo que é material. Tudo que é material está sujeito à corrosão do tempo. Um sol, a gente sabe, ele vai consumindo a sua própria massa até se apagar aos poucos. É o que acontecerá com o nosso Sol aqui daqui a milhões de anos. Ele vai se apagar, ele vai desaparecer, ele vai, primeiramente, a palavra não é boa, mas ele vai inchar, ele vai crescer, ele vai engolir o sistema solar e depois vai se retrair. O nosso sistema solar terá um fim, a nossa galáxia terá um fim, tudo que é material terá um fim. Então, essa é uma característica do mundo material. As coisas materiais têm um tempo de duração. Então, se a gente quiser brincar um pouco com isso, tem prazo de validade, né? Como a gente vê nos produtos do supermercado. O nosso mundo material, em geral, tem esse prazo de validade. Ele dura um tempo, depois ele acaba. Agora, o mundo espiritual, ele não é assim. Ele é pré-existente, ele existe antes do mundo material e ele não tem data de validade. Ele sobrevive a tudo. Tinha que ser assim, já que os espíritos são imortais, como a gente definiu no estudo anterior, eles precisam de um mundo que seja tão indestrutível quanto eles mesmos para sua permanência. Senão o espírito é imortal e os mundos se dissolvem, fica uma coisa assim um pouco estranha da gente pensar. Então, o mundo primitivo, o mundo dos espíritos, ele tem essa característica de ser pré-existente e de continuar existindo depois dos mundos materiais. Notemos, cada mundo tem as características necessárias para a vida da natureza, para a vida dos seus habitantes, de acordo com a natureza de seus habitantes. Então, o espírito é imortal, ele precisa de um mundo que não acabe. O mundo corpóreo acaba exatamente como acabam os seres corpóreos, pela sua natureza material, ele tem data para terminar. O mundo dos espíritos, pela sua natureza etérea, não tem data para terminar. Bom, cada mundo com sua característica. Tendo a gente chegado nessa conclusão, a gente tem abertura para a questão 86, nessa relação de ideias que está sendo desenvolvida. Porque Kardec vai perguntar então, bom, já que é assim, deixa eu ver se eu entendi direito, né? É o que o codificador diria. Eu tenho um mundo corporal que é finito e um mundo espiritual que é infinito. Então, o mundo corporal poderia deixar de existir ou jamais ter existido sem que isso alterasse a essência, a natureza, né? Aquilo que o mundo espiritual é. O mundo espiritual é independente do mundo corpóreo quanto à sua existência e permanência. É isso que Kardec está perguntando. Porque primeiro ele estabelece uma ordem de hierarquia na questão anterior, não é?
Ele estabelece um tipo de relação entre os dois. Aí ele descobre características diferentes no que diz respeito à duração. E agora, então, ele quer saber se um é dependente do outro, embora haja essa relação, primeiramente, de hierarquia. São dependentes ou independentes no que diz respeito à existência? Os espíritos respondem: de certo. Eles são independentes, olha aí, ó, no nosso grifo. Independentes. Então a gente está aprendendo, através do estudo dos espíritos, qual é a relação entre os mundos. Isso é uma maravilha para a gente, né? A gente aprender isso é uma coisa muito importante, muito interessante. Não estaremos desabrigados enquanto fora do corpo físico, fora de nossos corpos. O mundo espiritual ou espírita pré-existe, sobrevive a tudo, e o mundo corpóreo pode deixar de existir, pode ser que nunca tivesse existido e ainda assim o mundo espírita permaneceria. Mas a resposta continua. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, Deus não criaria dois mundos completamente apartados, separados um do outro, sem correlações. Porque a gente viu que nós temos dois princípios gerais para todas as coisas: o princípio material e o princípio espiritual. Fluido universal para as coisas materiais, princípio inteligente para as coisas espirituais. E já no começo, Deus uniu esses dois princípios. Então, a gente percebe que, embora sejam dois princípios diferentes, eles precisam dessa correlação, precisam reagir um sobre o outro. E dessa forma também acontece com os mundos diferentes que nós estamos estudando. Da mesma forma acontece com o mundo espiritual e com o mundo material. Esses dois mundos precisam da correlação. Deus quis assim para a existência em geral. Mas apesar disso, aprendemos com a questão 86 que a destruição do mundo corpóreo, o fim do mundo corpóreo, não refletiria na destruição, ou melhor, não acarretaria a destruição do mundo espiritual. É uma correlação? É, mas ela tem certos limites. Ela tem certos limites. A destruição do mundo corpóreo não leva à destruição do mundo espiritual. E é interessante a gente pensar nisso, porque é justamente essa ideia que está sendo estudada aqui por Allan Kardec. Ele quer saber correlações, quer saber limites, quer saber qual veio primeiro, quer saber qual é o mais importante. Bom, e agora a gente vai ver que aqui a gente tem fundamentação, quando a gente descobre, né, que eles têm correlação, que um reage sobre o outro, a gente tem fundamentação para toda a sequência depois da segunda parte do Livro dos Espíritos. Porque a gente está vendo aqui que, apesar de distintos e independentes, esses mundos estão sempre em contato, um reagindo sobre o que acontece com o outro. E muito interessante também a gente notar algo que a gente pode tirar aqui da questão 86. Nós temos uma ideia de unidade para a criação. Unidade. Nós podemos ter mundos diferentes no âmbito corpóreo, nós podemos ter um mundo separado do mundo corpóreo, que é o mundo espiritual. Nós temos, né, os espíritos vivendo ora fora do corpo, ora na matéria, mas tudo isso forma uma vida só para o espírito. A vida do espírito é vivida ora na matéria, ora fora da matéria. A questão da unidade na criação para todas as coisas está aqui mantida. E a questão da unidade para a vida do espírito também está aqui mantida. Esse é um princípio que nos assegura, inclusive, a possibilidade do progresso do espírito. Se ele tivesse duas vidas completamente diferentes, se ele tivesse duas vidas sem relação alguma uma com a outra, se ele tivesse dois mundos que não interagissem, dois mundos apartados nos quais ele vivesse,
Ele viria para a vida corpórea, passaria por experiências, e essas experiências valeriam apenas para a vida corpórea. Porque seriam dois mundos que não teriam relação. E notemos que a relação entre essa vida contínua do espírito, melhor dizendo, o que assegura essa relação entre os dois mundos é justamente a vida do espírito, que é uma só, e a criação de Deus, que é um só. O espírito vivendo nos dois mundos e construindo aquilo que a gente chama de patrimônio espiritual, suas experiências, o seu progresso, aquilo que ele aprende. E vindo a criação de um ser supremo, Deus. E tendo a relação entre os mundos. Esses são os aspectos de unidade para a criação e de unidade principalmente para a vida do espírito, que é uma vida só. Esteja ele na matéria, esteja ele no mundo espiritual. Vamos voltar às questões. Vamos para a questão agora de número 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Olha só que aqui nessa questão, Kardec já está aprofundando um pouco a ideia de uma comparação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. E como ele faz isso? Ou melhor, para que essa comparação? Essa comparação surge para que a gente descubra características do mundo espiritual. Olha como Kardec faz a pergunta. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Meus amigos, região determinada e circunscrita no espaço com E maiúsculo, né? A gente sabe que determinar e circunscrever uma região é algo próprio do mundo corpóreo. Aqui no nosso mundo corpóreo, a gente consegue, por exemplo, determinar que os planetas que estão perto do Sol formam o nosso sistema solar. Essa é uma região determinada e circunscrita. Eu posso determinar aqui no planeta Terra que os muros que cercam a minha casa, ou a cerca da minha casa, ou uma certa metragem identifica o terreno da minha casa no espaço onde ela está. Assim é para com a nossa cidade, para com o nosso estado, para com o nosso país e assim por diante. Então a gente consegue no mundo corpóreo determinar e circunscrever regiões. E Kardec está transferindo isso para o mundo espiritual. Olha lá, os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. É uma comparação para a gente entender um pouco como funciona a correlação entre esses mundos, como acontece essa correlação e se o mundo espiritual tem alguma coisa equivalente à região determinada e circunscrita. Olha como vem a resposta. Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. E aqui agora a gente pode pensar no seguinte, né? Os espíritos superiores colocaram uma resolução muito interessante para a questão. Como é que a gente circunscreve o mundo espiritual, sendo que ele é um mundo que abriga espíritos que são imateriais e, portanto, esse mundo também deve ter outras características diferentes da matéria. Olha como eles resolvem o problema e como eles dão a resposta. Povoam infinitamente, os espaços infinitos estão por toda parte. Se a gente quiser considerá-los no mundo material, eles estão por toda parte. Se quisermos considerá-los no mundo espiritual, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos, não apenas os espaços corpóreos. Aqui uma mostra de como os mundos se relacionam. A gente pode dizer ao mesmo tempo que os espíritos estão ao nosso lado, porque são mundos diferentes. É um mundo vizinho do nosso, a gente pode pensar assim. Mas essa referência de estar ao lado, de estar vizinho, de estar próximo, é uma referência material ainda.
Esses referenciais são materiais. Eu digo que algo está perto ou está longe do ponto de vista de uma distância medida no espaço-tempo. São referenciais nossos, dos corpos. Então, olha só, a gente pode dizer que o mundo espiritual está próximo do nosso ou está distante do nosso, sem com isso a gente ter conhecimento nenhum. Pode dizer que está vizinho e que não está. Então, os espíritos dizem, povoam infinitamente os espaços infinitos. A gente sabe que o mundo corpóreo é infinito, que dirá o mundo espiritual. São mundos diferentes, no entanto, não estão apartados. É essa a ideia que surge outra vez aqui. Tem relações. E nessa ideia de ter uma relação, aí sim a gente pode dizer que estão lado a lado. Porque eles têm uma relação próxima, né? Um reagindo o tempo todo e agindo o tempo todo sobre o outro. Olha o grifo da resposta. Tendes muitos deles, muitos espíritos, de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus, vamos rodar aqui um pouquinho, de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Bom, vamos parar aqui um pouquinho essa resposta para a gente entender que agora os espíritos que responderam a essa questão nos dão uma ideia melhor. Né? É, estão continuamente ao vosso lado. Ao vosso lado como? Eles têm a capacidade, o espírito desencarnado tem a capacidade de perceber o plano material, o que não é dado a nós, como a gente viu. O espírito encarnado, os sentidos físicos, corpóreos, os sentidos do corpo, não apreendem o mundo espiritual, mas o contrário acontece. Eles não só percebem, como atuam sobre nós. E isso acontece porque os espíritos são, isso que está dito aqui, uma potência da natureza. Uma potência da natureza. Eles têm em si a capacidade de realização de muitas coisas. Por isso eles são potências, não é? Então, importante a gente perceber esses detalhes que estão nessa questão, porque daqui, eu repito, a gente tem fundamentação para toda a segunda parte do livro dos Espíritos. As fundamentações teóricas estão aqui. Nós somos potências da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização de seus desígnios. Vale a pena a gente lembrar um pouquinho sobre a questão essa questão da vida, né, dos espíritos. Porque olha só, o nosso grifo aqui é o final da questão. Nem todos os espíritos, porém, vão a toda parte. Eles estão ao nosso lado, mas nem todos podem ir a todos os lugares. Não é assim que acontece. Existem regiões que são interditas aos menos adiantados. Aqui a gente vai poder pensar que nós temos romances na doutrina espírita, nós temos histórias bastante conhecidas, enfim, mas o que a gente pode ressaltar dessa questão, principalmente nesse ponto, e aí daqui a pouquinho a gente volta a comentar a questão do espírito como potência de Deus, mas essa questão de algumas regiões interditadas ou interditas a certos espíritos nos leva a pensar que isso acontece porque lá no plano espiritual as coisas acontecem de forma diferente do que acontece aqui na Terra. Quais são regiões que estão interditadas para alguns de nós aqui na Terra? Bom, a princípio, num princípio geral, numa lei geral, para que eu saia do Brasil e vá para outro país, eu preciso de um passaporte. Se eu não tiver esse passaporte, a- os países, os outros países estão interditos para mim. Eu não posso ir. Veja só, eu dependo aqui de uma licença na Terra para me locomover. Para eu subir uma montanha, eu preciso de um equipamento. Para eu ir ao fundo do oceano, eu preciso de outro tipo de equipamento. Ir ao fundo do oceano até onde me permite
me permitem as regras da natureza humana, né? E da natureza terrena. Então eu dependo de certas circunstâncias. Tem certos lugares que estão interditados à minha presença no mundo corpóreo por diversas circunstâncias, ou por leis humanas, ou por leis da natureza. Para que eu saia da Terra e vá a certos planetas, eu tenho a questão da distância no espaço. Eu não consigo ir muito longe ainda no espaço porque os nossos equipamentos não são adequados a isso. A viagem espacial demora muito tempo, as distâncias são muito grandes para o ser humano ainda. Então a gente tem todas essas coisas que nos impedem no plano material. E notemos que a gente está falando um pouco sobre isso já, adiantando aquilo que vem na sequência do estudo. A gente já vai adiantar o que vem na sequência do estudo. A gente já lembra, né? Kardec vai falar da locomoção dos espíritos através da forma, distância, tudo aquilo que a gente já viu lá na nossa introdução. Então é importante a gente estar pensando o tempo todo nisso. Olha só, aqui no plano material eu tenho essas circunstâncias e Kardec, quando recebe essa resposta, ele, ele sabe já de antemão as consequências disso. E agora eu vou entrar naquilo que eu queria anteriormente. A gente sabe, ou por onde eu comecei, né, a nossa reflexão sobre essa questão 87, nessa parte. Vão a todo lugar, estão ao nosso lado, mas não podem ir a toda parte, principalmente os menos adiantados. A gente sabe que espíritos evoluídos se movimentam pelo espaço de acordo com sua vontade, pensam e se movimentam. A gente vai ver isso daqui a pouco. Isso nos leva a pensar, inclusive, que se o espírito evoluído tem essa capacidade, imagine Deus. Deus está em toda parte, permanentemente. A questão aqui da onipresença de Deus fica mais compreensível para a gente quando a gente pensa na capacidade de um espírito superior, de um espírito mais elevado, de se locomover da forma como ele bem quer, pelo espaço. Justamente. E por que ele pode fazer isso? Porque ele tem o passaporte, porque ele tem o equipamento, porque ele tem os recursos. Eu estou fazendo agora uma analogia com as coisas materiais, porque para o espírito que faz isso, que tem essa capacidade, eu vou voltar aqui rapidamente na questão 87, na nossa tela, e mostrar aqui no finalzinho do nosso grifo que algumas regiões estão interditas a espíritos menos adiantados. Pronto, está explicado para a gente qual é o recurso, qual é o passaporte, qual é a licença, o equipamento para o espírito se locomover pelo espaço da forma como quer e ir onde desejar. Ora, é o seu progresso, a sua perfeição. Quanto mais adiantado, quanto quanto mais progresso ele tem, melhor ele se locomove, para mais lugares ele vai. E assim a gente entende que se o espírito tem essa capacidade, enquanto quanto mais puro ele é, imagina Deus, que é a perfeição suprema. Por outro lado, a gente lembra também que existem pessoas que desencarnam aqui na Terra, que vão ao mundo incorpóreo e que ficam presas à casa onde moravam, apesar dessa infinitude que é o universo, apesar dessa liberdade que ele pode ter. Então, os limites para o espírito estão estabelecidos de acordo com aquilo que ele desenvolveu na sua trajetória até o momento em que ele está no mundo incorpóreo. Alguns ficam ligados às suas casas, outros aos despojos de seu corpo, no cemitério. Outros ficam perambulando pelas ruas. Outros ficam apegados a objetos, a pessoas. Eles estão onde está o seu sentimento, a sua mente, o seu coração. Eles carregam em si o seu patrimônio espiritual, o amor ou as imperfeições que eles foram capazes de construir enquanto estavam encarnados, de amealhar, né? Enquanto estavam aqui encarnados. Então, desse ponto de vista, tem muitas coisas que são, muitas regiões que estão interditadas aos espíritos menos adiantados.
E isso nos faz pensar agora como são esses espíritos que são potências da natureza. Em que sentido, né? Os espíritos são potências da natureza e como eles são instrumentos de Deus. Os espíritos estão em todos os lugares, cada um com o seu grau evolutivo. Todos eles são agentes de Deus. Todos eles contribuem com alguma parte na cocriação, na natureza, na criação de Deus em geral. O espírito Miramês, ao comentar essa questão, diz que existem legiões de entidades no ar, nas águas, na natureza em geral, mesmo nas sociedades humanas. E estão em trabalho permanente, de acordo com o seu grau de progresso. Todos eles dentro daquilo que Deus permitiu, daquilo que Deus programou para os diversos graus de progresso dos espíritos. Bom, então quanto mais a gente se esforça para melhorar, melhor a gente é instrumento de Deus, mais a gente age para o avanço da esperança, para o avanço do bem-estar, para o avanço da felicidade em todos os pontos, não apenas do nosso planeta, mas da criação em modo geral. Quanto mais perfeito o espírito, melhor instrumento de Deus ele se torna. Mas desde as tarefinhas mais simples até as tarefas mais elaboradas, são os espíritos instrumentos de Deus, agindo nos dois mundos que estão sempre em correlação e, portanto, progredindo incessantemente, tanto os mundos quanto os espíritos. Essas ideias já estão aqui pré-formadas quando a gente chega na questão de número 87. Bom, tendo chegado a essas conclusões, né, a essas boas conclusões, inclusive a gente consegue perceber aqui a, como que Deus é bom na criação, né? Como Deus coloca oportunidades a todos, como que a gente tem essa em nossas mãos essas oportunidades de seguirmos sempre em frente, de renovarmos quem nós somos, de estarmos ganhando sempre alguns tipos de algum tipo de progresso em nossas experiências. Bom, só para a gente fechar a ideia, né, ainda da questão 87, se do lado de cá a gente tem essas barreiras que são materiais, barreiras de convenção nas leis humanas para a locomoção de nós, seres corpóreos, espíritos, num corpo físico, se a gente tem algumas barreiras aqui no plano material que nos impedem, né, de irmos a certos lugares, só para fechar a ideia da questão 87, a gente vê que essas barreiras no plano espiritual, elas são barreiras morais. O mundo espiritual, portanto, é um mundo moral, e a gente vê diversas vezes no Livro dos Espíritos e em outras obras da codificação, Allan Kardec tratar o mundo espiritual como sendo um mundo moral, justamente por causa disso. Porque lá o que vale não é o que vale aqui. Aqui a gente tem outras circunstâncias que distinguem e que impedem certas regiões corpóreas para espíritos encarnados. Lá não é assim. Lá o que define o espírito, o que define o que ele vai fazer, são questões morais. O que define para onde ele pode e não pode ir são questões morais, são questões de progresso intelecto-moral. Muito diferente do que acontece conosco aqui no plano material, né? Agora sim, vamos seguir então para o item forma e ubiquidade dos espíritos. Na questão 88, Kardec pergunta se os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. Olha só como que ele é específico, né, na pergunta. O que tem, de novo, né? Vamos pensar de novo. O que tem forma determinada, limitada e constante são coisas materiais. Então os espíritos respondem: para vós não. Por quê? Para vós não, porque por dois motivos.
Porque para nós, o que está sendo levado em consideração aqui, quando a gente pergunta isso, a gente está tendo o referencial da matéria. As coisas que têm forma determinada, limitada e constante são corpos, objetos. Então, para nós, não, porque a gente está usando referencial material, nesse ponto de vista. E para nós, não também em outro ponto de vista. Né? Porque, olha só, forma determinada, de novo, é algo que não, dos espíritos, é algo que não pode ser percebido por nós. Por isso que para nós não. E por isso que a resposta continua dizendo: para nós, sim. Então, para vós que estão encarnados, não. Para nós que estamos no mundo espiritual, sim, eles têm forma. Lembremos que o espírito fora do corpo tem percepções que ele não tem, enquanto no corpo. A gente já definiu isso em estudos anteriores e até mesmo nesse estudo aqui. Olha só, o espírito desencarnado pode ver o mundo material. O espírito no mundo corpóreo não percebe o mundo espiritual. Temos faculdades a serem desenvolvidas, vamos lembrar disso, né? Da primeira parte do livro. Enfim, a gente percebe que existem alguns tipos de percepções, a gente entende que tem certos tipos de percepções que são próprias do espírito fora do corpo. Essa é uma delas. Olha lá, o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, a resposta vem no seguinte sentido, se a gente parar para pensar. Os espíritos têm forma determinada? Depende de quem vê. A percepção é diferente para aqueles que estão no corpo e para aqueles que estão fora. Então, depende de quem vê. Para uns, sim, para outros, não. E vale ainda a gente lembrar que ainda estamos estudando um ponto do livro em que se considera o espírito em si mesmo, ainda sem o perispírito, que será estudado mais adiante, sem um corpo material que dá forma determinada, limitada e constante, por um tempo, né? Então, na questão da forma, vale notar aqui que a gente está falando sobre o espírito sem envoltório nenhum, e por isso ele não tem forma determinada, por isso ele é uma centelha. Ele é definido como uma centelha. Que forma tem uma centelha? Aí a gente vai, né, ter dificuldades para definir, até aqui na matéria, qual é a forma de uma centelha. Porque quando a gente diz uma centelha, parece que a gente pode ver essa centelha até na nossa mente. Mas daí a gente determinar a forma, limitar a forma, dizer que a forma da centelha é constante, não é. E vale aqui ainda a gente notar a palavra etérea, que está marcada aqui no texto. A gente marca essa palavra etérea, porque ela significa que a centelha, a chama, aqui é uma analogia, é algo similar a uma centelha. É algo que pode parecer uma centelha aos nossos olhos, mas que não é percebido por seres que estão no corpo, apenas pelos espíritos que estão fora do corpo e mais adiantados, para perceber um espírito sem envoltório algum. Ok? Então, é de novo uma comparação, uma analogia que nos tira do âmbito material mais uma vez. E aí Kardec força um pouquinho, né? Essa centelha tem cor? E aí a resposta tem uma cor que para a gente aqui vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro, mais ou menos adiantado. Então, a cor varia de acordo com a pureza, o adiantamento, o progresso do espírito. Mas de novo, né, a gente pode pensar nessa questão sempre como referenciais para a gente entender o espírito em sua forma. A gente entendeu alguma coisa da relação desses mundos e agora a gente está entendendo alguma coisa da relação do espírito com esses mundos. Como que o espírito vai ter forma, como que ele vai se comportar fora do corpo, fora do corpo, né? No mundo incorpóreo. Comentário de Allan Kardec. Ele diz que representam-se de ordinário gênios, né, espíritos, com uma chama ou estrela na fronte. Ele está se referindo a algumas pinturas.
É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Então, Kardec apresenta algo aqui para a gente que serve para ilustrar o que os espíritos estão tentando responder, para nos dar noções sobre o que é o espírito fora do corpo. Kardec fala: olha, a gente aqui na Terra, quando vai fazer uma referência, quando vai representar um espírito através de uma pintura, a gente usa esses recursos. E os espíritos aproveitam essa mesma linguagem para nos dar algum tipo de conhecimento. Bom, então, sendo os espíritos desse jeito, sendo eles uma chama, uma centelha, eles gastam algum tempo para percorrer o espaço? Olha aqui o referencial do tempo. E agora, é, Kardec quer saber o seguinte aqui. Vamos parar um instantezinho só, com a leitura para a gente estabelecer a linha de raciocínio. A gente viu um pouquinho ali atrás sobre os mundos, a diferença entre os mundos e a relação entre esses mundos diferentes. Se eles são assim tão diferentes, Kardec quer saber como é o espírito vivendo nessa relação entre dois mundos já. Por isso ele pergunta da questão da forma. Olha que interessante, se o espírito tem uma forma, se ele é uma centelha, agora eu posso explorar a ideia da locomoção, sabendo de antemão como é o espírito. O que ele é, a gente já sabe, né? As, os seres inteligentes da criação. Aquela definição que a gente veio construindo no estudo anterior. Imortais. Bom, com aquelas características que a gente viu anteriormente. Imateriais. Agora eles são definidos, se a gente quiser pensar neles numa forma, como eles são parecidos com uma centelha, que tem diferentes tonalidades, de acordo com o seu grau de progresso. Olha que a gente continua construindo a definição de espírito ainda aqui nessa parte, né? Então, agora Kardec pode, a partir dessa noção, explorar a ideia da locomoção. Agora a gente volta ao texto. Eles gastam tempo para se locomover, como a gente aqui que sai do trabalho e vai, né, com carro, bicicleta, ônibus, a pé. Eles gastam tempo para percorrer o espaço, como acontece conosco? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. E aí a gente volta a lembrar que agora há pouco a gente disse, né, que o espírito mais evoluído se locomove no espaço com a velocidade do seu pensamento. Olha como é diferente a vida no mundo espiritual da vida no mundo corpóreo. Duas coisas completamente diferentes, né? Bom, vamos passar para a letra A, porque Kardec não se deu por satisfeito com a resposta e vai perguntar mais uma vez: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E notemos que aqui Kardec usou a palavra alma e não a palavra espírito, para dar justamente essa interpretação de uma que a gente possa pensar numa relação entre os dois mundos, porque aqui no livro Kardec definiu que a alma é o espírito encarnado, é o espírito vivendo no corpo. Então Kardec, de forma muito astuta, coloca a palavra alma nessa questão, porque colocando a palavra alma, ele já explora a relação entre os dois mundos, imediatamente. Claro que a gente pode pensar aqui que ele só mudou a palavra para não ficar repetitivo e se referir sempre ao espírito. Mas a gente ganha um pouco pensando desse jeito, pensando que a gente ganha um pouco mais de substância, né, para a teoria, quando a gente pensa que aqui ele se refere aos dois mundos. Olha como vem a resposta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que a alma é que pensa. O pensamento é um atributo. E aí é interessante, meus amigos, porque os espíritos superiores aproveitam o vocabulário de Kardec e dizem que quando o pensamento está em algum lugar, a alma aí o está. E se a gente estiver aqui agora, no grupo de estudos, se a gente estiver pensando sobre o livro dos Espíritos e alguém falar assim: nossa, como eu queria, como eu estou com fome, esse estudo vem ao meio-dia.
dos sábados, eu não almocei ainda. Nossa, aquela lasanha que a minha mãe faz, aquela macarronada. O sábado é o dia da feijoada. Olha o cheirinho que vem vindo lá da cozinha. Se o meu pensamento está lá, o meu corpo está aqui, mas eu estou lá. E olha como que o princípio funciona para os dois mundos. Assim é também para o plano espiritual, né? O espírito pensou em uma coisa, ele está lá. Pensou em um lugar, ele está lá. Então olha como que a gente ganha é, para a nossa teoria, pensando no seguinte: o corpo físico não é, de modo algum, obstáculo para o espírito, mesmo estando encarnado, para essa irradiação do espírito que é o pensamento, né? Então, a gente descobre algo da natureza espiritual quando a gente aborda a questão dessa forma. Isso nos abre horizontes para a gente começar a pensar a relação do espírito com o mundo espiritual e com a matéria ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo a gente vai ver que os espíritos superiores, de forma muito sábia, dizem que quem pensa é a alma e que o pensamento é um atributo, é uma qualidade. E a gente pode pensar até outra coisa, olha só, perceber outra coisa. Não dependemos de uma ligação com o corpo para pensar. O espírito pensa o tempo todo. Olha quanta coisa a gente descobre dessa relação do espírito com os dois mundos em uma questão, né, do Livro dos Espíritos. Vamos passar para a seguinte. Aqui a questão era o tempo. Na questão seguinte, a pergunta é sobre a distância. Então, o espírito que se transporta, né, de um lugar para o outro, voltamos agora para a palavra espírito, né, notemos, voltamos para a palavra espírito, portanto, sua relação é fora do corpo. Quando ele se transporta, ele tem consciência da distância que ele percorre e dos espaços que atravessa, ou ele subitamente vai de um lugar a outro? A resposta é maravilhosa. Ela diz que acontece as duas coisas. As duas coisas acontecem. Ele pode ter consciência da distância, mas também essa distância pode desaparecer completamente, de acordo com a vontade e com a sua natureza mais ou menos depurada. Então, antes o tempo, agora a distância. Nem tempo, nem distância para o espírito. Ele pode ter noção da distância, mas ela não significa nada para ele. E distância e tempo, novamente, percebamos, né? Kardec está fazendo essas relações com materiais com as coisas imateriais. Nem distância, nem tempo para o espírito. Portanto, o mundo espiritual não tem nada com distância e nem com tempo. Os fatores que determinam essa locomoção do espírito são outro, repetimos, né? Vontade e depuração do espírito. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente. Depende da vontade do espírito. Olha aqui, depende da sua vontade. Está aqui na resposta. Bem como da sua natureza mais ou menos depurada. O que depende disso não é a matéria, é a vontade e a depuração do espírito. Por consequência, a questão 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Claro que não, nenhum. Eles passam através de tudo. Tudo é acessível para o espírito, eles são imateriais. Eles não têm relação direta com a matéria, a não ser quando estão nos corpos. Então, tempo, espaço, matéria são analisados como possíveis empecilhos para a locomoção dos espíritos, e a gente descobre que nada do mundo material os afeta. Portanto, o deslocamento deles nada tem a ver com o nosso, é algo completamente diferente. O que comprova a natureza deles, natureza etérea. O que comprova a natureza de outro mundo, natureza também etérea. São dois mundos que interagem, mas que são distintos. Então, o espírito pode, através de um, acessar o outro. Ele se locomove pelo mundo espiritual e, ao mesmo tempo, se locomove, se o quiser, pelo âmbito material, sem dificuldade nenhuma dessas que são impostas pela matéria. Então, vamos à última questão do nosso estudo de hoje. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, ele explica o que é a ubiquidade na sequência, né? O espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo?
Resposta: não pode haver divisão de um espírito, mas cada um é de um centro que irradia para diversos lados. Cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Aí vem uma comparação, uma analogia, né? Vês o Sol? É um somente. O Sol é um só. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe seus raios. Contudo, não se divide. Então, agora, tendo todas as informações anteriores, falta estudar essa, né? A da ubiquidade. Então, a ubiquidade existe em um certo sentido, porque o espírito não se divide, mas há irradiação. Por isso, essa comparação com o Sol. Por isso, o espírito às vezes pode ser percebido em diversos lugares diferentes. Para completar, Kardec pergunta: todos os espíritos irradiam com igual força? Não, né? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Mais uma vez aparece aqui aquilo que é o nosso referencial para falar de espíritos: o grau de pureza, o grau de progresso. Nota final de Allan Kardec: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. Olha só, o que irradia é o pensamento. O espírito é uma unidade e o que irradia é seu pensamento. O que irradia, né, é o seu pensamento. Nesse sentido unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha. Olha aqui Kardec aproveitando o exemplo dado pelos espíritos, né? O exemplo da centelha. Acontece com eles o que acontece com uma centelha, que projeta longe a sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Bom, com isso a gente chega ao final das questões que a gente queria abordar hoje. E para essa última frase de Kardec, a gente tem uma passagem no Novo Testamento que é quando Jesus cura o servo de um importante romano. A passagem a qual esse romano chega para Jesus e diz a ele: Senhor, se quiseres, pode curar o meu servo, que na verdade era filho daquele homem. E Jesus se coloca na posição de quem pode ir até o garoto. E o homem responde a ele: Senhor, da mesma forma como eu comando soldados, eu digo a um soldado: faça isso e ele faz. Eu sei que o Senhor também tem essa capacidade de comandar, de transmitir ordens, sinais, movimentos a diferentes pontos, como escreveu Kardec aqui. E completa dizendo: Eu não sou digno de que o Senhor entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e meu servo será salvo. Uma compreensão espiritual de 2000 anos que está sendo explicada agora aqui no Livro dos Espíritos para nós. E Jesus, com aquele seu poder imenso de irradiação, né, poder inimaginável para a gente ainda, dá a ordem e o servo é curado. Jesus, da sua perfeição, né, da perfeição que a gente pode imaginar para nós, espíritos imperfeitos ainda, como nosso objetivo, Jesus dá essa ordem e a cura acontece. Então, essa foi uma compreensão daquela pessoa há 2000 anos. Foi abençoado por Jesus. Um romano, um gentil, compreendendo uma lei espiritual que seria explicada 18 séculos depois, mas a qual ele teve acesso através da sua fé, através da sua observação de quem era Jesus, através do seu sentimento da presença do divino amigo ali comandando a sua vida. Interessante que espíritos trouxeram essa compreensão muitas vezes aqui para o planeta Terra. Muitas vezes. Um exemplo disso que a gente tem é o próprio Eurípides Barçanufo, pessoa muito importante dentro da doutrina espírita, um espírito muito importante para nós. E entre as diversas características da sua faculdade extraordinária, uma delas era essa capacidade de desdobramento, o que a gente costuma chamar às vezes de bicorporeidade, mostrando para a gente que o espírito encarnado
assim como Jesus, também pode irradiar em diversos pontos. Inclusive, nas biografias de Eurípides é contado que um dos partos que ele realizou estando dentro de uma sala de aula do Colégio Allan Kardec. Ah, mas como assim ele realizou um parto dentro da escola, dentro do colégio? Sim, ele entra naquele momento, naquilo que a gente chama de transe mediúnico, né? Faz o desdobramento corpóreo, a bicorporeidade, vai até a casa da senhora que estava prestes a dar à luz, realiza o parto, e quando retorna, os alunos já conheciam Eurípides, sabiam dessa sua capacidade, estavam acostumados com esses eventos, né? Portanto, aquele momento de inatividade dele foi de inatividade presencial, né? Foi compreendido pelos alunos naquele momento. Quando ele retorna, o espírito Eurípides retorna à sala de aula, ele avisa os seus alunos: olha, vai chegar um homem aqui a cavalo pedindo para eu fazer o parto, etc. De fato, o homem chega, pede a ajuda de Eurípides, ele diz ao homem: eu já fiz o parto. Está tudo bem com a sua esposa e com a criança, pode retornar à sua casa. E o homem diz a ele: não, eu vim pelo caminho e não cruzei com o senhor precisa ir comigo. E aí Eurípides retorna bondosamente com esse homem, ou vai, né, com esse homem agora em seu corpo físico, com esse homem à sua casa. E a mulher, ao ver Eurípides acompanhado do marido, diz a Eurípides no momento em que ele chega à casa: mas o senhor voltou? Não precisava essa gentileza. Estou bem. Eu e a criança estamos bem. Então são fenômenos que a gente vê acontecer com espíritos que têm essa capacidade, que estão na marcha interessante de ser bons instrumentos de Deus diante da criação, que estão produzindo para Deus, que estão produzindo na caridade, que estão causando progresso. E são, assim, objetivos muito nobres que a gente pode colocar no nosso horizonte e nos esforçarmos a entender cada vez mais que somos espíritos em nossa essência e que temos essa capacidade de viver nos dois mundos uma vida só, uma vida de progresso, uma vida de felicidade, uma vida que nos leva a novos patamares, né? Então a gente viu no estudo de hoje que estamos estudando algo que não tem os referenciais terrenos com os quais nós estamos acostumados. As nossas noções de tempo, espaço, matéria, forma valem muito pouco no mundo dos espíritos. E isso é para a gente causa de uma grande esperança de viver realmente uma vida diferente, uma vida que tenha tanto princípios, quanto condições, quanto objetivos diferentes desses que a gente vive aqui na Terra. E que a gente possa usar a nossa experiência terrena para enobrecer, para enriquecer a vida real, a vida espiritual. Então, através dessa noção que a gente tem de um âmbito diferente para a nossa vida, que a gente possa mudar, né, a nossa, a nossa visão sobre aquilo que a gente vive aqui na matéria. Isso porque o nosso mundo verdadeiro é aquele no qual nós não perecemos, no qual estão guardados os tesouros imperecíveis do Espírito, e, e aquele que é, a pessoa que é consciente disso, consegue uma vida melhor aqui na Terra e uma vida melhor também na vida futura, que é o plano espiritual. Então, que as noções do Livro dos Espíritos repousem sempre em nossos corações, nos dando consolo, orientação, consciência, para a gente seguir adiante cada vez com mais sabedoria. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, como sempre, o nosso abraço fraterno, profundo agradecimento pela paciência, pela companhia nos estudos, e fica o convite. Nos vemos novamente na próxima semana, quando vamos começar a estudar o perispírito. Estudo maravilhoso, né? Então, até logo mais. Mais uma vez, um abraço fraterno a todos.